que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Adoramos, adoramos, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Exaltamos. Exaltamos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro, Senhor, todo o meu ser a Ti. Eu consagro todo ser a Ti. Pai, mais uma vez na Tua presença, desejamos ardentemente abrir o nosso coração para a Tua palavra. Espírito Santo, toma a direção dessa ministração, Espírito Santo. Espírito Santo, tudo aquilo que possa trazer distração seja anulado agora do nosso meio. Que prevaleça o poder da Tua palavra em nossas vidas. Fala com a Tua filha, fala com o Teu filho nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Particularmente penso que a forma como nós vivemos pode gerar uma quantidade maior de crise. A gente pode passar por uma quantidade maior de confusão na caminhada. Quando você não se aprofunda no conhecimento de Deus, quando você não se aprofunda na palavra, até porque eu quero que você entenda, o segredo da caminhada com Deus não está em estudar Deus, está em obedecê-lo. Na medida que eu o obedeço, eu passo a conhecer a dinâmica de Deus para a minha vida. Daí penso ser muito difícil viver em cima do muro. Ora você busca Deus, ora você faz a coisa do jeito que você quer, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. E normalmente quando a gente entra nesse esquema de vida, nesse estilo de vida, o nível de sofrimento é maior. Por quê? Porque normalmente quando alguma coisa que a gente pensa que não era para acontecer e que está acontecendo, a gente sempre atribui ou algum pecado que a gente tem, Deus está nos castigando, ou
a ação do diabo. Já aconteceu isso contigo? Acontece alguma coisa que não era para acontecer, está fora da sua programação, está fora da agenda, você sofre, você está passando por aquele momento terrível, e a primeira coisa que você faz é uma verificação de como você está e começa a entrar em pânico. Deus me perdoe, porque eu sei que eu estou sendo castigado. Ou então, depois da verificação que você faz, da sua autoavaliação, e você chega e diz assim: mas Deus, logo agora que eu estou vivendo em santidade, aí então você atribui o que está acontecendo ao diabo. É o diabo, é o diabo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero repreender a ação do diabo. E de repente não é o diabo e não é o seu pecado, é Deus. É Deus. E aí, quando Deus coloca o dedinho na agenda e altera toda a rota, como é que faz? Como entender o processo que vivemos, se nós não temos de fato comunhão com Deus a ponto de saber que é Ele que está agindo? Eu acho interessante o texto de João quando diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu quero desafiar você a voltar-se para Deus nessa noite. 100%. Deus não quer o melhor de você. Deus quer 100% você. Eu quero compartilhar contigo uma experiência do apóstolo Paulo. E olhando para essa experiência, para a minha vida, eu pude elencar algumas lições que eu gostaria de passar para você. Uma das coisas que eu mais amo na palavra de Deus, na Bíblia, é porque ela me dá a direção, ela me dá o norte, ela me prepara para a vida aqui. Não é só um livro que me dá a direção para a eternidade com o Pai, mas acima de tudo é um livro do agora, para o momento. É um livro que me ajuda a enfrentar os furacões que surgem, as tempestades que aparecem. Atos capítulo 27. Eu quero ler contigo Atos 27, de 9 a 12, depois de 42 a 44, e depois o capítulo 28, do verso 1 a 10. Você não decorou nada, eu repito depois. Atos 27, do versículo 9 ao 12. Que Deus te abençoe, e você saia daqui renovado, consciente de que Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Ele é o Deus que está contigo. Na verdade, essa é uma história longa, uma experiência que Paulo tem. Eu vou pegar algumas partes dessa história, na certeza de que você entenderá toda a história, porque eu a contarei no transcorrer da minha reflexão. Atos capítulo 27, a partir do versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muitos prejuízos, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Versículos 42 até o 44. O parecer dos soldados era que matassem os presos,
para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a serpente, quando eles viram uma cobra pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. A história começa quando Paulo é pedido para ser julgado em Roma. Mas é interessante que na caminhada, você vai ver lá em Atos, nos capítulos anteriores, que um dos maiores desejos de Paulo era ir a Roma. Uma das vontades de Paulo era estar em Roma. Mas em momento algum isso lhe acontece. E quando lhe acontece, acontece desse jeito. Paulo vai na condição de prisioneiro para ser julgado. Colocam então Paulo no navio junto com outros prisioneiros, e chega um determinado momento, diz o texto, que o apóstolo Paulo, ele tem uma visão, onde anjo lhe avisa que em algum momento dessa viagem, eles teriam problemas. O apóstolo Paulo então, chama o centurião, compartilha com ele, e o centurião não dá ouvidos a Paulo. Ele não se importa com aquilo que Paulo está dizendo, porque no meio da viagem é que Paulo tem a visão, e no meio da viagem é que Paulo diz: olha, não vamos ter problemas gravíssimos. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, na experiência do apóstolo Paulo, é que como filho de Deus eu preciso estar preparado para as alterações que Deus faz na minha agenda e na minha rota de vida. Porque quando isso acontece, eu não posso interpretar que é o diabo trabalhando na minha vida, porque ele não é o Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida é Deus. Quem é o Senhor da tua vida?
E por que é o diabo que está dando o rumo e o norte? É Deus. Só que nós temos uma ideia de que Deus, nas suas alterações e nos seus projetos, obrigatoriamente, Ele tem que fazer do nosso jeito. E nem sempre é do nosso jeito. Que bom, nem sempre é do nosso jeito, porque sempre que é do jeito de Deus, sempre nós saímos mais fortalecidos e amadurecidos nas experiências que Ele promove para a gente. A segunda lição que eu tomo para a minha vida é que, mesmo sendo instrumento de Deus nesse momento para avisar que desastre iria acontecer, eles não ouvem. Eles não ouvem. O centurião prefere ouvir o líder da embarcação. É como se Paulo não entendesse absolutamente nada, é como se Paulo estivesse também falando por si mesmo. Mas não era Paulo que estava dizendo, era Deus falando através de Paulo. Essa é uma das questões mais complexas que nós vivemos hoje nos nossos dias. Enquanto líderes, na condição de pastores. É que fazendo uso da palavra de Deus de forma íntegra, forma séria, objetiva, humilde e direta, falando e dizendo, olha, não vai por esse caminho, raríssimas vezes somos ouvidos. Nem sempre seremos ouvidos, ainda que Deus fale através de nós. É por isso que a gente encontra uma cambada de gente dentro de igreja, dizendo sendo crente, e que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus, ainda que ouvindo a palavra de Deus, porque não tem dado crédito àquilo que a palavra de Deus tem dito. É triste, mas essa é a realidade que o apóstolo Paulo está vivendo. Ele fala, mas não é ouvido. Eu queria tanto falar hoje e ser ouvido. E aqui eu não estou falando de sermões profundos, grandiosos, maravilhosos, porque nós não aprendemos a obedecer o Senhor nas coisas mínimas, querem aprender coisas profundas. Se você ainda não sabe obedecer a Deus nas coisas mais simples, como é que você quer aprender mais de Deus? Para quê? Para ter conhecimento e não obedecê-lo? Essa é a segunda coisa que eu observo nesse texto, na experiência do apóstolo Paulo. Daí algumas situações me ajudam a perceber que quando eu me disponho a servir de fato a Deus, a minha agenda, ela pode ser alterada a qualquer momento. E Deus, com os seus métodos, Ele pode interferir a qualquer momento, em qualquer circunstância, para que a vontade dEle se cumpra em nossas vidas. O que é que acontece com Paulo aqui? A sua rota, a sua agenda é alterada. Deus altera a rota do apóstolo Paulo. Para quê? Para nada. Não! Sempre terá um propósito. O que é que acontece? No meio da viagem, vem um furacão, e o navio se despedaça, e nessa circunstância, a turma é forçada a dar uma parada. Por quê? Porque se cumpriu o que Deus havia dito ao apóstolo Paulo. Eles perderam tudo. Logo depois, o apóstolo Paulo, quando eles estão em pavorosa, quando eles estão com muito medo, o apóstolo Paulo reúne todo mundo e diz, olhem, fiquem tranquilos, porque Deus me disse que nenhum se perderá. Glória a Deus. Eu profetizo que na tua casa ninguém vai se perder. Em nome de Jesus.
No versículo 10, Deus vai dizer ao apóstolo Paulo o que iria acontecer. Mas aí vem esse naufrágio. Não foi por causa de pecado, não foi intervenção diabólica, mas foi propósito de Deus. Até chegar em Roma, aparece aí esse tufão, abate o navio, mas não atinge Paulo. Tem circunstâncias que vai abater teu carro, que pode levar a tua casa, pode levar o teu emprego, mas não vai atingir você, porque o Senhor cuida da tua vida. É preciso parar em Malta. É o que acontece. Uma pequena ilha chamada Malta. Tem momentos na nossa vida que enfrentamos desvios de rota. Talvez você esteja exatamente assim no dia de hoje. Talvez você esteja enfrentando um desvio de rota já no início deste ano. A pergunta é simples: você consegue enxergar nesse desvio de rota um propósito de Deus? Você consegue enxergar a mão de Deus nessa circunstância que você está vivendo? Em Atos capítulo 28, versículos 8 e 9, aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Quem era Públio? Era o filho do chefe daquela ilha. O que era que estava acontecendo? Aquele homem estava enfermo, estava doente, muito doente. Às vezes a gente não percebe que algumas paradas em Malta, que alguns momentos da nossa vida, não é simplesmente para nos abençoar, mas antes de tudo para abençoar alguém. E eu gosto daquela frase, quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, no meio da tua parentela, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. O que muito se ouve é pedir bênção, é esperar por bênção. Mas a partir de hoje viveremos um novo tempo, declarando: eu serei uma bênção. A nossa terra precisa de gente que queira ser bênção. As nossas igrejas precisam de pessoas que queiram ser bênçãos, porque as igrejas estão lotadas de gente atrás de bênção. E não existe maior bênção do que ser uma bênção. Não existe experiência mais gloriosa do que poder ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar alguém. A situação de Paulo não é uma situação cômoda. A situação de Paulo é uma situação vexatória, é uma situação difícil. Ele está na condição de preso, ele está indo para ser julgado. E agora ele sofre esse naufrágio. Ele quase morre. E o que é que Deus faz com a agenda do apóstolo Paulo? O plano é posto em prática. Quem poderia imaginar, talvez nem o apóstolo Paulo imaginava, quem poderia imaginar que nesta situação ele seria um canal abençoador? Depois de uma viagem estressante, depois de uma experiência estressante, depois de momentos de fatiga, depois de momentos dificílimos, depois de momentos de apreensões, o apóstolo Paulo, ele se faz instrumento de bênção na mão de Deus. Apesar de toda a situação, Paulo torna-se um vaso abençoador. Você já pensou sobre isso? Que tem circunstância, tem tufão que vem e quebra o navio da tua vida, para você parar em alguma malta aí no meio do caminho, só para abençoar alguém? Você já pensou sobre isso? Que não é sem propósito o que Deus faz em nós
e através de nós? Você já pensou que essa circunstância, esse problema que você está enfrentando, essa situação que você julga dificílima, está te levando a alguns lugares e algumas paradas que de outra forma você jamais faria, para que você seja um abençoador aonde você vai parar? Ao invés de chegar e reclamar, de murmurar, de se calar, de ficar buscando estratégia de como sair, Paulo, ele vai para a casa do pai de Públio, vai orar e Deus lhe usa e a cura acontece. Você sabe por que as curas não acontecem mais? Não é porque Deus deixou de curar, é porque eu não oro por você que é doente. É porque você não ora. É porque nós temos plano de saúde. É porque nós temos hospitais, é só correr lá. E é por isso que muitas vezes perdemos a oportunidade de ver a manifestação do Deus que nunca mudou, que é o mesmo, é invisível, mas Ele é real, Ele continua curando. Eu acho que em Malta não tinha nenhuma UPA. Malta não tinha nenhum hospital. O moço está lá, certamente desidratado, coitado, com a disenteria dos pecados, com uma febre. A situação não era simples. Mas o que eu acho mais fantástico em tudo isso, é como Deus, Ele toma um homem, no meio de todos os tripulantes daquela viagem, mais de 200 homens, ele pega o apóstolo Paulo, ele mexe com a agenda de Paulo e com a agenda de todos os homens, por causa de Malta, por causa daquela ilha. Aí você está reclamando o quê? Fica na tua, porque a história ainda não terminou. Deus está te usando nesta situação. Se você não percebeu, fica atento, porque você é um instrumento. Mas pastor, é barril, nego velho. É problema, eu estou sofrendo, como é que eu vou abençoar alguém? Eu não sei, Deus é quem vai te dar as condições e os recursos para você ser o instrumento nas mãos dele, para que o nome dele seja glorificado. Paulo chega, ora pelo pai do moço, o chefe da ilha. Daqui a pouco a notícia se espalha. A notícia se espalha, o homem que foi picado por uma cobra, ele não morreu, e ainda foi para a casa do pai de Públio, orou, e ele está curado. Todos os enfermos foram atrás de Paulo, e diz o texto que todos eles foram curados. Você vê alguma importância nisso? Você sabe qual é o grande problema? É que a nossa vida, a cada dia mais ela está sendo consolidada, e nós estamos sendo instruídos dia após dia a olhar para o nosso próprio umbigo. Se eu estou bem, o resto que se acabe. E isto não é evangelho. Evangelho é você estar nas mãos de Deus, permitir que Ele toque na sua agenda, esbagace um navio e te leve para onde quiser, em Malta ou em qualquer outro lugar, e te faça parar na hora que Ele quiser, para que outros sejam abençoados. Deus quer te usar onde você nem imagina. Deus quer te levar além daquilo que você já foi. Deus quer promover experiências inéditas que você jamais imaginou. Escute o que eu estou lhe dizendo. Essa situação não é para a morte. Você sairá amadurecido. Você sabe o que é que eu acho interessante? É que no meio desse povo todo aqui, uma pessoa está sendo abençoada. E só por tua causa Ele juntou todo mundo para que você ouvisse o que você está ouvindo.
Você começou esse ano dizendo, já começou mal o ano de 2020. O ano não está legal. Já terminamos o segundo mês do ano de 2020 e a situação está estreitando mais e mais. E você não está conseguindo ver Deus. E eu quero te dizer que Deus está promovendo uma experiência inédita e você verá a glória do Senhor. Por mais experiente que você seja, Deus sempre tem algo novo para mostrar, para ensinar e para fazer. Ah, pastor, eu já tenho 40 anos de igreja, eu já tenho 50 anos, eu já sei como é que funciona, eu já sei como é que as coisas acontecem, inclusive, esse tipo de mensagem eu já sei como é que termina. Pastor, eu já sei. Você não sabe é de nada. Se você soubesse, não diria que sabia. Deus, Ele te ama tanto, que está permitindo que essas coisas aconteçam, para você sair fortalecido, e no final de 2020 você vai dizer, eu nunca tive um ano tão tremendo como o ano de 2020. Algumas paradas, elas servem para reabastecer a nossa fé. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que foram abençoados com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Na situação extremamente difícil, risco de morte, na situação de perdas, estressante, Deus o leva para um renovar de fé. Você está pensando que essa circunstância, ela vai te abater, te derrotar e te desanimar? Não, meu irmão, não, minha irmã. Nessa circunstância, você será renovado, você será renovada na sua fé. A tempestade arrebenta o barco, mas não arrebenta Paulo. Eu me lembro da experiência dos amigos de Daniel. O fogo queima a corda, mas não queima os meninos. É interessante. E quando o apóstolo Paulo chega em Malta, ele já chega sem as correntes. As correntes já não lhe prendem mais. Tem apertos na vida que desprende da nossa vida os nós que nos limitam. O que você está vivendo, por incrível que pareça, está doendo, está difícil, está sem explicação, mas esta situação vai quebrar nós que estavam te prendendo, te limitando a conhecer Deus como você nunca havia conhecido. É o que acontece com o apóstolo Paulo. Tem tribulação que pensamos ser totalmente ruim. Tem tribulação que nós achamos que é o fim, que é a pior coisa que poderia nos acontecer. E quando nós chegamos nesse ponto máximo desse sentimento, aí Deus grita, como Ele vai gritar agora através de mim. O que você está pensando não é ao certo o que é. E aí Deus então, Ele esbraveja, eu quero usá-lo onde e como você nem imagina. Deus quer te usar nesta situação onde e como você não imagina. Paulo nunca projetou isso para ele, parar em Malta, conhecer o pai de Públio, ministrar cura sobre aqueles enfermos. Ele não projetou isso. Paulo nunca projetou pegar gravetos e jogar em uma fogueira e ver a palavra de Deus se cumprindo, quando ela já dizia que escorpiões e serpentes
tocariam nos seus servos, mas eles não morreriam. O que eles até então conheciam era a teoria. Ninguém viveu o que Paulo viveu, picado por uma cobra venenosa, que todos esperavam uma morte de imediato, e ele não se abalou, a palavra se cumprindo na situação mais vexatória que Paulo poderia experimentar. E aí Deus grita: eu quero dar a você algo melhor do que você já possuía. Acredite nisso. É por isso que desenvolver a intimidade com Deus nos levará a uma vida mais firme e tranquila. Sofremos menos quando confiamos que Deus é o Deus que age, que opera com propósitos. E aí Deus esbraveja e grita: eu quero fazer você uma pessoa mais forte. Daí, querido, não use esta situação que você está vivendo, não faça da sua Malta, da sua ilha de Malta, o alimento para o desânimo. Malta é só uma passagem. Estar em Malta é apenas um tempo. Vai passar. Porque Deus tem um propósito para essa parada. Porque Deus tem um propósito nesta situação. Acredite nisso. Sabe quanto tempo Paulo passou ali? 3 meses. Depois aparece um navio alexandrino. E aí Paulo aproveita a oportunidade e vai embora. Atos 28, versículo 11. Apenas 3 meses, Paulo fica em Malta. Eu não sei o tempo da sua parada. Eu não sei quanto tempo Deus vai precisar para manifestar a glória dele nessa situação que você está vivendo. Eu só sei de uma coisa: o tempo que for, Deus estará contigo. Quero concluir dizendo: nós temos paradas indesejáveis, nós temos paradas não programadas, nós passamos por ilhas, nós paramos em maltas da vida, sem nenhuma programação, sem nenhum desejo. Isso pode acontecer tranquilamente, mas podem estar mais perto dos nossos objetivos quando passamos em Malta. Talvez você nem imagina que o que você tanto deseja está mais próximo do que você imagina. Certo da vitória, porque quem prometeu, ele sempre cumpriu. Em Atos 27, 23 a 26, o texto vai dizer: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a parada, por ele já era certa, e Paulo disse que era de Deus. Paulo diz: eu sou de Deus, e sirvo a esse Deus, e eu confio naquilo que ele me diz. Nós precisamos de gente que aprenda a confiar naquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos desenvolver a confiança no Deus que fala. Quando Deus está no barco, ele pode se acabar, mas você permanece de pé. Temos força para superar as adversidades quando Deus está no barco. Porque não vem com esse negócio não, viu? A gente sofre, mesmo em sintonia com Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo no centro do querer de Deus, mesmo abençoando, nós sofremos. Nós passamos por lutas, nós passamos por perdas, passamos por decepções, enfrentamos problemas, mas é Deus quem nos mantém. Eu
acho interessante é que nessa caminhada não podemos perder de vista o amor para investir nos diferentes. O apóstolo Paulo, ele cuida dos soldados que vieram para acompanhar todos os presos e levar até Roma. O apóstolo Paulo, por amor, ele cuida. Nós precisamos de um evangelho vivido assim. Que você ame quem lhe odeia. Que você ame quem lhe maltrata. Não é masoquismo, é Bíblia. Que você ame os diferentes. Amém? É interessante que a parada em Malta leva Paulo a descobrir que Deus é aquele que supre todas as necessidades. O barco que agora eles pegam para chegar a Roma, diz o texto que todos os moradores começam a levar mantimentos para Paulo, os soldados e os outros presos. Quando a gente para em Malta e vê a manifestação da glória de Deus, a nossa esperança é renovada. Quero terminar dizendo então, Malta é uma palavra grega que significa melita, que tem como significado o meu refúgio. Aquilo que parece ser o seu pior dia do ano de 2020, aquela que parece ser a situação mais difícil que você já enfrentou na sua vida, vai se transformar no lugar de refúgio, porque Deus haverá de mostrar a você que é um Deus com propósito. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, e que nas nossas paradas da vida, possamos ver a mão de Deus agindo em nosso favor. Amém? Você que está sentado, permaneça sentado. Eu quero pedir que venha à frente só aqueles que estão vivendo dias como Paulo viveu. Só aqueles que estão em Malta. Só aqueles que estão vivendo um tempo que até então não havia descoberto, que não tinha absolutamente nada a ver com o diabo, nada a ver com o seu pecado, mas tinha a ver com o propósito de Deus. Só aqueles que têm dúvida de que essa situação, nela, você pode ser instrumento de Deus para abençoar muita gente. Dessa forma milagrosa, espantosa, dessa forma esquisita, essa maneira como você está vivendo, nesse estado como você está vivendo, Deus vai tirar de você força que você jamais imaginava encontrar. Deus vai levar você para lugares que jamais você imaginou. Deus vai colocar pessoas diante de você que você jamais imaginou que pudesse estar, e elas vão compartilhar com você aquilo que você está vivendo, e você vai dar risada. Meu Deus, como é que eu estou vivendo isso e essa pessoa me procura? Deus, eu não estou entendendo nada. A partir de hoje você vai passar a entender. Eu quero convidar você que tem alguma enfermidade, eu não sei qual a enfermidade, eu quero convidar você a ficar em pé onde você está. Nós vamos orar pelos enfermos. Nosso Deus é o mesmo, Ele tem poder para curar. Paulo esteve em Malta, orou, e muitos enfermos foram curados. Nós vamos levantar a nossa voz nessa noite e dizer ao Senhor: Senhor, me cura. Senhor, cura a gente. Senhor, cura. Cura, Senhor. Eu quero dizer a você que não sou eu, ou qualquer um outro que estivesse no meu lugar. Não é a gente, não é o homem, é Deus. É Deus. É Deus quem opera. Nós vamos interceder agora. Eu quero pedir que você me acompanhe em oração. Eu quero pedir que você levante esse clamor juntamente comigo. Ele é o mesmo. Paulo sozinho foi usado de uma maneira extraordinária. Olha quantos tem aqui
Estamos juntos. Vamos orar. Senhor, a princípio eu quero interceder pela minha irmã. Eu quero te pedir pelo meu irmão, que está vivendo um tempo embaraçoso, tem vivido dias de crises, inclusive não estava entendendo absolutamente nada, que fez uma varredura na sua história, ultimamente, e descobriu que não havia nenhum tipo de pecado grave que pudesse se tornar acusador. Eu quero te pedir por esse irmão que tem buscado a tua presença com afinco, que tem tentado viver a tua palavra em santidade, e mesmo assim está vivendo essa situação, parou na sua malta, nessa ilha, que não estava entendendo. Eu quero pedir por eles agora, Senhor. Pai, esse primeiro entendimento é fundamental, para saber que não é o diabo, mas saber que o Senhor tem um propósito profundo e tremendo. Senhor, confirma isto, que nesta noite haja um renovo tão tremendo, na fé e nas forças, que ele saia daqui, cheio de esperança, Pai, de alegria, com ânimo, e que, ó Deus, a ideia de que essa situação vai perdurar por anos a fio, não lhe maltrate mais, não lhe cause mais este medo e esta opressão, mas que o Senhor lhe dê sabedoria, visão espiritual e unção para sair dessa circunstância como vitorioso. Lhe abençoe, para que, ó Deus, nessa situação, ela seja uma bênção, que outras vidas sejam alcançadas, apesar de que ele seja esse instrumento em tuas mãos, de uma forma tão tremenda, que na circunstância dele, ele veja a manifestação da tua glória na circunstância do outro, e em vendo na circunstância do outro, ele saia com uma certeza, que o mesmo Deus que lhe usou para abençoar o outro, é o mesmo Deus que lhe abençoará de alguma outra forma. Pai, envia o navio para tirá-lo de Malta nesta noite. Eu não sei a forma, eu não sei a maneira, eu não sei quanto tempo já tem a tua filha, o teu filho nessa situação. Paulo ficou 3 meses, mas nessa noite eu te peço, caso seja da tua vontade, que o Senhor envie o escape para o louvor da tua glória. Nesta noite, imploramos, pela mesma unção que estava sobre Paulo, que esteja sobre nós nesse lugar, nesta noite, a unção da cura. Passa agora a tua mão sobre esta enfermidade, e repreende agora todo tipo de enfermidade nesse lugar. Nós clamamos porque cremos, Senhor. Nós clamamos porque cremos. Inclusive eu te peço cura por mim mesmo. Eu te peço, Senhor, toca nas artérias do meu coração, naquela artéria que a medicina diz, Senhor, que está obstruída de 75% a 90%, eu quero te pedir, ó Deus, e ainda que ela não seja desobstruída, que o Senhor faça outra artéria no lugar dela. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, por esse caroço, que suma nesta noite, que a tua mão faça sumir esse caroço. Eu quero te pedir, ó Deus, na vida da tua filha, do teu filho, seja qualquer enfermidade, gastrite, câncer, eu não sei o que, mas que venha agora o poder de cura, liberado pelo Senhor da igreja, pelo Senhor dele e pelo Senhor dela,
É no nome de Jesus que nós oramos, na certeza de que Tu és o mesmo. Aquele que esteve na malta de Paulo é o mesmo que está na nossa. Aquele que operou no pai de Públio e nos outros enfermos naquele lugar é o mesmo que está aqui operando neste lugar. Não foi Paulo, foi o Senhor. Foi a oração que invocou o nome do Senhor. E nós cremos. E nesta noite, vidas retornam para casa, curadas agora, para o louvor da Tua glória, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Estamos indo para o segundo culto, o super domingo. Que Deus te dê uma semana tremendamente abençoada, debaixo da presença, da glória do Senhor. Vá em paz.